tudo bem? Espero que esse vídeo lhe encontre bem. Eu sou João Pedro Moraes, instrutor do Senac Bahia. Vim aqui mostrar uma ideia, que surgiu a partir de um desafio que nós tivemos. Sou professor da área de Tecnologia da Informação, daqui do Senac Bahia. Nós tivemos no curso de Fustec um aluno da comunidade surda, um aluno surdo, e oralizado, ele é oralizado. Esse aluno era acompanhado por um intérprete de Libras, e durante o processo eu percebi, por opção dele, a intérprete ficava ao lado dele, e aí eu percebi que ficava muito ruim, ruidoso, cheio de ruídos, o processo de aprendizagem dele, ao ponto que precisava se dividia entre olhar para os códigos, olhar para o que o intérprete estava traduzindo e olhar volta e meia para as minhas apresentações. Então esse era um problema. A partir daí, eu identificando isso, pedi que a intérprete fosse para o meu lado para que facilitasse o processo. A partir desse momento, um segundo desafio apareceu nesse processo, que foi referente a chamar esse aluno quando eu precisava da atenção dele, às vezes entre uma explicação e outra tinha um pequeno intervalo, eu precisava adicionar uma fala, fazer uma fala adicional, e eu precisava que esse aluno prestasse atenção em mim. E aí, para que esse aluno, às vezes ele estava de cabeça baixa, já ali codificando, era necessário a intérprete se deslocar até a sala, se deslocar para falar com ele, ou alguns colegas que estivessem próximo pudessem tocar nele para que ele fosse chamado a atenção e ele pudesse ter o olhar voltado ali para a gente, para mim, para a intérprete. E aí, esse momento a gente percebeu, eu percebi que ali poderia ser algo muito invasivo, a questão do toque. A partir daí surgiu a ideia de criar uma caixa que ficasse ao lado dele e essa caixa pudesse o chamar, em vez de uma pessoa tocar nele ou eu, a intérprete, se deslocar até ele, essa caixa tinha a missão de chamar. E aí é uma caixa que foi desenvolvida aqui, onde ela tem uma LEDzinha na ponta, tá? Ela leva dentro dela o embarcado, que é um ESP32. E aí a ideia é que essa caixa seja acionada pelo computador do professor que esteja ali em sala de aula. Então o professor aciona a caixa, como é uma LEDzinha, ela vai acender, então só o aluno vai perceber aquela luz, já que a caixinha vai ficar posicionada ao lado do computador, só o aluno vai poder ali perceber o que é que está sendo oferecido, na verdade sendo chamado. Então esse aluno é chamado a atenção desse aluno, e esse aluno então olha para a gente ali, para o professor que fez a chamada, aí o professor desliga a LED e aí passa o fluxo contínuo da aula. Então a ideia era que fosse desenvolvido algo que não precisasse dessa interrupção e dessa invasão com o aluno, bem como não precisasse também fazer com que os outros alunos ali fossem de repente de alguma maneira interrompido, uma luz, por exemplo, forte, assustasse, já que por volta e meia a sala pudesse ficar com a luz desligada e uma luminosidade muito forte pudesse também chamar a atenção dos demais. Então isso também foi pensado, e aí a caixa foi de modo simples, uma caixa pequena, uma caixa que leva uma pequena LED. A ideia é que fique posicionada ao lado do computador do aluno, e aí ela seja acionada a partir do momento que haja essa necessidade. E com a caixa, ficou mais fluido o processo, a gente conseguiu ter essa comunicação mais fluida, essa comunicação mais simplificada. A gente teve um feedback muito importante e muito emocionante do aluno, o aluno usou a expressão "estou arrepiado", assim, trouxe a intérprete, e ele pontuou diversas vezes que o quanto isso foi importante para ele e o quanto isso é importante, o quanto ele se sentiu abraçado. É uma ideia simples, uma caixa que é de baixo custo, embora seja de impressão 3D, mas ela pode ser desenvolvida, por exemplo, com materiais recicláveis, tá? Ela utiliza equipamentos embarcados também de baixo custo, e ela pode ser facilmente replicada e utilizada em sala de aula. E aí essa é a nossa contribuição para a educação inclusiva aí.